Boa noite, meus amados irmãos, paz do Senhor. Quantos acham que não há ninguém como Ele? Tchau, seu momento tão fraquinho, irmãos. Quer dizer, quem entrasse aqui que não fosse crente pensava, não, eles não acreditam nisso, não é? Quem acha que não há ninguém como Ele? Glória a Jesus. Foi melhor, mas podia ter sido melhor ainda. Glória a Jesus. Podem sentar-se, meus irmãos, é um prazer estar com os irmãos aqui e podermos estudar a palavra de Deus juntos, mais uma vez, esta noite. Eu vou abordar um tema que não é muito habitual, mas eu acho que é oportuno, dado o contexto em que nós estamos a viver no mundo de hoje. É absolutamente oportuno e Deus colocou. Nunca pensei dar este estudo bíblico hoje, mas Deus insistiu comigo para isso e eu, ou duas coisas, ou falava o que eu queria ou falava o que Ele queria. E eu optei por falar o que Deus queria que eu falasse. Vamos abrir nossa Bíblia então, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 19. Não é tanto uma mensagem, mas é mais um estudo bíblico. Vamos tentar estudar, fixar a nossa atenção naquilo que a Bíblia diz e compreender, com o auxílio do Espírito Santo, naturalmente, aquilo que encontramos na Palavra de Deus. João 15, 19 diz assim a Palavra do Senhor: Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Passemos para o capítulo 17 e vamos ler mais dois versículos que são 14, aliás 3, 14 a 16. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Amém. Então, meus irmãos, o título que podíamos dar a esta meditação seria No Mundo, mas não do mundo. Estão a perceber? No mundo, mas não do mundo. A palavra mundo tem pelo menos dois significados importantes. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, significa os habitantes deste planeta, significam as pessoas. Deus amou as pessoas, Deus ama as pessoas ao ponto de dar o seu Filho Jesus para ser o nosso único e verdadeiro Salvador. Mas o outro significado do mundo, que é este que encontramos nestes versículos que acabámos de ler, qual é o significado do mundo aqui? Qual é a noção que nós podemos ter para mundo, segundo aplicado na palavra de Deus, desta maneira e neste contexto? Então, nós precisamos ter uma noção realmente do que é o mundo, o que é que Jesus quis dizer com isto, o que é que a palavra nos mostra com isto. Mundo, então, segundo a palavra de Deus, neste caso, significa o quê? Significa todo o sistema social, político e religioso criado a partir do homem, não de Deus, mas criado a partir do homem e dominado pelo inimigo. Portanto, mundo é tudo aquilo que diz respeito a um sistema social, político, religioso, criado pelo homem, a partir do homem e dominado pelo inimigo das nossas almas, conforme nós iremos ver no desenvolvimento da nossa meditação. O mundo tem a sua mentalidade própria. Este sistema
que a Bíblia chama mundo, tem a sua mentalidade própria, que é chamado o espírito do mundo. E que encontramos em 1 Coríntios 2,12. 1 Coríntios 2,12, a Bíblia fala exatamente, ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, ou a mentalidade do mundo. O mundo tem a sua própria mentalidade, a sua própria maneira de pensar e de encarar as coisas. E este sistema que se chama mundo está sob o domínio ou o controle de Satanás. E é importante nós percebermos isto, irmãos. O mundo, este sistema em que nós estamos a viver, no qual estamos a viver, mas do qual não pertencemos, está dominado pelo inimigo da nossa alma, por Satanás. 1 João 5,19, a Bíblia é bem clara ao dizer: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Portanto, é o maligno, é o inimigo das nossas almas que domina, que exerce o domínio maligno sobre este sistema de coisas que a Bíblia chama mundo. E em João 14,30 também mostra que é o inimigo quem domina este sistema. Já não falarei mais convosco, porque veio o príncipe deste mundo e ele não tem nada a ver. Portanto, Satanás é quem domina o mundo, ele é chamado o príncipe ou o dominador maligno deste mundo. E podemos pensar agora, quem é que faz parte? Quem faz parte do mundo? Quem é que faz parte deste sistema? Quem será que faz parte deste sistema? Irmãos, quem faz parte deste sistema são todos os indivíduos, todas as pessoas não regeneradas, não salvas. Todo aquele que não é salvo, que ainda não experimentou o novo nascimento, faz parte deste sistema, ou está incluído neste sistema a que a Bíblia chama mundo. E são designados, os não salvos, os não regenerados, são designados os filhos deste mundo. Lucas 20:34, foi esta a designação que Jesus deu. Respondeu-lhe Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Portanto, os filhos deste mundo são aqueles que ainda não experimentaram a salvação, precisam ser salvos e libertos. E, por consequência, formam aquilo que a Bíblia chama a geração corrupta e perversa. Portanto, eles fazem parte deste sistema e formam a geração corrupta e perversa, conforme Filipenses capítulo 2 e verso 15 também nos mostra. É por isso que vede que Paulo refere-se aos crentes desta maneira: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, para que haja um contraste, haja uma diferença entre os filhos deste mundo e os verdadeiros filhos de Deus. Deus espera que haja este contraste, que se estabeleça este contraste no momento em que nós estamos a viver, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Portanto, Deus quer que nós marquemos o contraste, a diferença, e possamos resplandecer no meio desta geração, que é uma geração corrupta e perversa. É uma geração que está alienada e se opõe a Deus e ao Senhor Jesus e a tudo o que lhe pertence. Portanto, é uma geração que está é contra Deus, opõe-se a Deus, opõe-se à palavra de Deus, aos princípios de Deus, opõe-se, meus irmãos, às leis de Deus. É esta geração que tem esta forma de estar, esta forma de ser. João capítulo 7 e verso 7
diz: o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. Portanto, este sistema odeia Jesus. Eu não sei se os irmãos estão sentindo isto cada vez mais nos dias em que estamos a viver. Nós estamos a viver exatamente no meio deste sistema de coisas que odeia o Senhor Jesus, odeia o Filho de Deus, porque o Filho de Deus denuncia as suas obras que são más. E João 15, 18, Jesus continua: se o mundo vos odeia, portanto, ele não odeia apenas Jesus, ele odeia aqueles que são dele, aqueles que o aceitam, aqueles que o seguem, e nomeadamente aqueles que proclamam a sua palavra. Os irmãos, não tenham ilusões, nós somos o objeto do ódio do mundo, mas eu dou graças a Deus por isso. Amém? Significa que nós não pertencemos à geração corrupta e perversa. Significa que nós fomos regenerados e pertencemos a uma nova geração, temos uma nova vida e somos novas criaturas em Cristo Jesus. Este é um sistema corruptor. O mundo é um sistema corruptor que corrompe a mente, a consciência e o coração das pessoas. Tiago faz referência a isto também na sua carta, em Tiago 1:27. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Portanto, nós somos exortados pela palavra de Deus a nos guardarmos deste sistema corruptor, porque este sistema, esta corrupção, pode atingir-nos e pode levar o crente à derrota. Infelizmente, como os irmãos sabem, muitos têm abandonado os caminhos do Senhor porque não resistiram à corrupção do mundo. Deus nos ajude e Deus nos dê vitória, aleluia, para não nos deixarmos corromper por este sistema no qual nós estamos a viver, no qual estamos, mas do qual não pertencemos. O mundo tem características espirituais e morais muito próprias. Este sistema, a que a Bíblia chama mundo, tem características espirituais e morais muito próprias. Olha, tem os seus governantes, ou o que a Bíblia chama os príncipes deste mundo. 1 Coríntios 2:8 fala-nos dos príncipes deste mundo, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Os príncipes do mundo são chamados, segundo esta designação, porque eles não compreendem a sabedoria de Deus. Por isso, crucificaram o Senhor da Glória. E os irmãos não tenham dúvida, se Jesus aparecesse, viesse ao mundo neste momento, era crucificado da mesma maneira, porque os príncipes deste mundo, que não compreendem a sabedoria de Deus, odeiam e opõem-se àquilo que é Cristo Jesus e o cristianismo. O mundo tem a sua própria sabedoria. Este sistema tem a sua própria sabedoria, que Paulo faz referência em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 20 e 21. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? O mundo tem a sua própria sabedoria, visto como na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Aprova a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Portanto, a sabedoria do mundo não busca a Deus, a sabedoria do mundo não entende as coisas de Deus. Irmãos, só o milagre, e por isso nós precisamos orar, porque, meus irmãos, os nossos argumentos nestes dias em que estamos a viver não chega. Nós precisamos da ação do Espírito Santo. Precisamos orar e clamar que o Espírito Santo possa tocar os corações, possa convencer, porque a sabedoria do mundo
ela se opõe a Deus, não entende, não pode compreender. É interessante, não pode compreender. Não há uma compreensão natural das coisas de Deus por parte do mundo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E nós somos a prova disso. Amém. Nós não fomos convencidos pela sabedoria natural, pela sabedoria do mundo, para aceitar Jesus. Foi o Espírito Santo quem nos convenceu. E o mesmo que nos convenceu a nós é que pode convencer os outros. Por isso, irmãos, a evangelização tem que acontecer não apenas na ação, mas na oração, pedindo a Deus que possa esclarecer, possa convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, porque a sabedoria do mundo não consegue, não dá para conhecer a Deus e as coisas de Deus. Por isso Jesus disse na sua oração sacerdotal: Pai justo, o mundo não te conheceu e o mundo não conhece a Deus. Os irmãos não fiquem, às vezes dá para ficarmos admirados. Por que é que isto está a acontecer? Irmãos, o que está a acontecer no mundo, o que está a acontecer na nossa sociedade, não nos deve admirar, porque o mundo não conhece a Deus. E tudo o que está a acontecer é resultado da falta de conhecimento de Deus, que só o Espírito Santo pode iluminar, pode dar vitória, aleluia, e trazer das trevas para a luz e do erro para a verdade. O mundo tem o seu caráter, não só tem a sua sabedoria, não só tem os seus príncipes, não só tem a sua sabedoria, mas também tem o seu modelo, o padrão, tem a sua forma de vida. O mundo tem uma forma de vida que é contrária aos padrões de Deus. Amém? Que é contrário àquilo que Deus nos chamou para viver, a maneira como nós devemos viver, à luz da chamada de Deus e à luz do novo nascimento. É contrário àquilo que o mundo pensa, porque o mundo tem o seu próprio padrão de vida e de comportamento, que é oposto ao padrão de vida e comportamento da Igreja de Jesus. Em Romanos capítulo 12, verso 2, nós temos isso mesmo, de uma forma clara. E não vos conformeis a este mundo. Somos exortados a não tomar a forma do mundo. Meus irmãos, nós, a igreja, nós temos que compreender isto. E temos que estar alerta. E precisamos ter consciência desta realidade. Este espírito do mundo está atacando a igreja, porque o interesse do espírito do mundo é que a igreja tome a forma do mundo, para que a igreja se conforme com o mundo. E na medida em que a igreja se conforma com o mundo, está a enfraquecer, está a ser derrotada, está a perder o poder, aleluia. E em vez de ganhar, em vez de avançar, em vez de progredir, está a regredir e está a alcançar derrota. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. Nós precisamos de experimentar uma verdadeira e viver de acordo com uma verdadeira transformação que é contrária aos padrões do mundo, porque os padrões do mundo têm a sua origem no inferno. A nossa maneira de viver tem a sua origem no céu, porque a nossa chamada ou a nossa vocação é celestial e não é mundana. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos de uma transformação que nos ajude a viver, a experimentar no meio deste sistema corrupto, deste sistema que odeia a Deus e a sua obra. Precisamos de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, o mundo tem o seu padrão que está em desacordo com a vontade de Deus, que impede as pessoas de experimentarem a vontade de Deus. E isso assola a igreja, não tenha dúvidas. Assola a nossa vida. Este sistema
cada vez está assolando mais a vida dos crentes e a vida da igreja. Nós precisamos ter coragem e, pelo poder de Deus, resistir, meus irmãos, para que possamos experimentar na transformação que precisamos ter, experimentar essa boa, essa agradável e perfeita vontade de Deus, que é exatamente contrária à vontade do mundo. Tem o seu próprio caráter também, que é um caráter maligno. O caráter do mundo é um caráter maligno. É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz, Gálatas 1:4, o qual se deu a si mesmo por os nossos pecados para nos livrar do presente século mau, do presente mundo maligno, segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós possamos ser libertos deste presente século mau, deste presente século maligno, com toda a sua malignidade, porque nele impera a maldade, a sua natureza é má, é terrível. Meus irmãos, a igreja precisa levantar-se e mostrar a diferença. Amém? A igreja precisa proclamar a verdade e a diferença. A igreja precisa mostrar qual é a vontade de Deus para que a sua graça se manifeste e nós possamos alcançar a vitória. O mundo tem o seu próprio Deus. Tem o seu próprio Deus. E Paulo escreve aos Coríntios dizendo, nos quais o Deus deste século, ou o Deus deste mundo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandece a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vejam, irmãos, este Deus, que é o Deus deste mundo, não dá luz, mas cega. As pessoas estão a viver uma cegueira terrível, porque o Deus deste mundo, deste século maligno, cega o entendimento das pessoas e, por consequência, impede-as de verem a luz do Evangelho. Vejam, meus irmãos, como a igreja está num teatro de guerra terrível. A igreja não tem paz. A igreja, neste sentido, não pode ter paz. Neste sentido, a igreja não foi chamada para a paz. A igreja foi chamada para a guerra. A igreja foi chamada para confrontar com este mundo maligno, para que a luz do Evangelho possa brilhar, já que o Deus deste século cega o entendimento das pessoas e não deixa que elas vejam a luz do Evangelho. Este mundo tem a sua orientação própria. Eles têm a sua doutrina, a sua filosofia, as suas ideias próprias. É um sistema muito bem montado pelo inimigo, com a sua própria orientação, com ideias, com filosofias, com tradições que são contrárias aos ensinos de Cristo. São filosofias que se espalham, que vêm nas escolas, logo nas escolas, que existem nas tradições dos povos, são filosofias e tradições que são contrárias aos ensinos de Cristo. São princípios escravizantes, contrários aos princípios divinos. Assim também nós, que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos, dos princípios do mundo. Era assim que nós vivíamos, mas graças a Deus nós fomos libertos. Não sei se os irmãos podem dar glória a Jesus por isso. Nós fomos libertos, mas temos que viver como libertos. Nós fomos libertos, mas a nossa vida tem que ser uma vida de liberdade, liberdade no espírito, liberdade obedecendo, cumprindo aquilo que Deus deseja de cada um de nós. Este mundo tem o seu próprio comportamento, a sua própria maneira de agir e de andar.
Paulo mostra isso na carta aos Efésios, capítulo 2 e verso 2, reportando-se à nossa antiga maneira de andar e de viver, nos quais outrora andastes segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Portanto, nós vivíamos nesse sistema, vivíamos de acordo com esse curso, com essa maneira de andar, com essa maneira de viver, mas fomos libertos. Nós fomos libertos porque Jesus veio à nossa vida, aleluia, e nós tivemos o privilégio, meus irmãos, no meio do mundo em que estamos a viver, nós devemos dar graças a Deus pelo nosso privilégio de não pertencermos a esse sistema, amém, e sermos os filhos de Deus e fazermos parte da Igreja de Cristo Jesus. O mundo tem a sua linguagem e os seus conceitos próprios. João fala disso na sua carta, sua primeira carta, capítulo 4 e verso 5. Eles são do mundo, e os que são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo vos ouve. O mundo tem a sua própria linguagem, uma linguagem muito própria, que é contrária àquilo que Deus nos manda que nós falemos. Tem os seus próprios sentimentos, as suas paixões, é chamado as paixões mundanas, às quais nós somos exortados a renunciar tanto à impiedade como às paixões mundanas, para vivermos neste mundo, neste presente mundo, sóbria e justa e piamente. É assim que nós temos que viver. Mas para vivermos desta maneira, nós temos que dizer não. Amém. Renunciar a dizer não às paixões mundanas, à influência que este mundo tem e oferece pelos seus desejos perversos e pela sua soberba, porque tudo aquilo que há no mundo, como os irmãos sabem, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E isto está, meus irmãos, tomando conta da nossa sociedade. E a Igreja tem que estar alerta por isto, porque nós podemos ser influenciados negativamente e, sem dar por isso, podemos ser apanhados nesta onda. Nós fomos salvos para resistir, amém? Fomos salvos para dizer não, para renunciar. Fomos salvos para ter um novo comportamento, uma nova maneira de andar, uma nova maneira de viver. Este mundo, por consequência, não pode receber o Espírito da verdade. Não pode receber o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber. O mundo não está receptivo ao Espírito da verdade. Nós precisamos, e volto a insistir, irmãos, orar. E orar de maneira a que Deus possa mover-se, aleluia, para que o Espírito Santo possa convencer. Porque estamos a viver dias em que, se o Espírito Santo não convence, a Igreja acaba por tornar-se um clube fechado. E nós não fomos chamados para sermos um clube fechado, irmãos. Nós fomos chamados para continuar a proclamar o Evangelho. Fomos chamados para continuar, aleluia, a resplandecer como astros neste mundo, mostrando a diferença. E por isso há uma guerra, há um combate diário da nossa vida, e esse combate trava-se em oração, orando a Deus para que Deus opere, porque a nossa capacidade não dá. E gostava de concluir por aqui, talvez no outro estudo bíblico eu possa continuar, mas o que a Bíblia nos mostra, para concluirmos, é que o cristão não é deste mundo. Eu não sei se os irmãos dão glória a Jesus por isso. Aqui está, meus irmãos, depois de tudo aquilo que nós vimos acerca do mundo, da sua complexidade maligna, diabólica, com a sua maneira própria de andar, de viver, das suas filosofias, suas ideias, o seu comportamento, o seu modo de falar, o cristão não é do mundo.
Jesus afirmou isso em João 15, 19. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo. Podemos dar graças a Deus por isso? Não sois do mundo. Antes, eu vos escolhi do mundo. Os irmãos, temos que compreender que nós estamos a viver neste mundo. Estamos a viver rodeados por este sistema, mas nós não pertencemos a este sistema, nem queremos pertencer. Amém? Nem pertencemos, nem queremos pertencer a este sistema que é dominado pelo diabo e que é corrupto, que é maligno e que escraviza e leva ao inferno. Nós não somos do mundo porque estamos identificados com Cristo. Nós temos uma outra identificação. Não temos uma identificação mundana, nós estamos identificados com Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? É com Ele que nós nos identificamos. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Nós não somos do mundo porque estamos identificados com Cristo Jesus, que também não é do mundo. Não somos do mundo porque fomos escolhidos. Aleluia! Fomos escolhidos por Cristo Jesus. Não somos do mundo porque fomos libertos pelo sangue de Cristo. Não esqueçam, irmãos, nós viemos de lá. Nós estávamos lá. Nós vivíamos segundo o curso deste mundo. Mas um dia Jesus nos libertou. E nós temos que compreender isto e assentar bem isto nos nossos corações. Nós não pertencemos porque fomos libertos pelo sangue de Cristo Jesus. É isso que Paulo diz quando escreve aos Gálatas, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Para quê? Para nos livrar do presente século mau. Amém? Para nos dar este livramento, para nós não continuarmos a pertencer a esse sistema terrível, maligno, diabólico, mas vivermos, sermos e vivermos de outra maneira. Não somos do mundo, porque deixámos de viver segundo o curso deste mundo. Era assim que nós vivíamos, nos quais outrora andastes, segundo o curso, outrora. Os irmãos, eu espero que tenha sido outrora e não seja agora. Porque a nossa vitória é que nós andamos outrora. A nossa derrota será se andarmos agora. Mas Deus nos guarde para não andarmos agora. Apenas termos a noção de que andamos outrora, mas Jesus nos libertou, aleluia, pela sua morte, pelo seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. Fazia parte, sim, da nossa vida de outrora, antes de sermos regenerados, antes de sermos salvos. Mas fomos salvos dessa corrente. Curso do mundo significa corrente, essa corrente que nos levava para a perdição e para o abismo. Fomos salvos daí. Amém. Morremos para o mundo, para viver para Cristo Jesus. Deus nos dê vitória, irmãos. Deus nos ajude a compreender e a refletir desta maneira. Já não pertencemos a esse sistema. Este sistema não tem nada a ver connosco. Este sistema apenas nos quer combater e nos quer derrotar. Mas a fé que vence o mundo é a nossa fé. Aleluia. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé na palavra de Deus, fé nas suas promessas, fé em que Jesus está vivo e poderoso, aleluia, e tem poder para nos libertar, para nos guardar e para nos fazer andar de valor em valor e de vitória em vitória. Fiquemos de pé para ter uma palavra de oração ao Senhor. Eu não sei quantos irmãos dão glória, quantos irmãos estavam tão convencidos que vivíamos lá. Quantos irmãos dão graças a Deus por estarem convencidos, por experiência própria, que fomos libertos de lá. Fomos libertos desse sistema.
É um sistema horrível, irmãos. É um sistema que termina no inferno, que termina no lago de fogo e enxofre. Está caminhando para lá. Não porque Deus queira, não porque Deus não ama as pessoas, mas que as pessoas insistem a viver dessa maneira. Graças a Deus fomos libertos. E quando eu penso que nós fomos libertos, eu quero dizer aos irmãos que nós não somos melhores que os outros. Se nós fomos libertos, nós temos que acreditar ainda e acreditar de todo o coração que Deus pode libertar outros também, como nos libertou a nós. Ele tem poder para fazer isso. Mas nós temos que acordar e perceber, meus irmãos, que a maneira de podermos alcançar vitória é proclamar o Evangelho e viver de acordo com o Evangelho. Proclamá-lo e viver de acordo com o Evangelho, porque só assim é que o Espírito Santo pode trazer a convicção para que nós vejamos almas serem rendidas aos pés de Jesus. Eu não sei se os irmãos não sentem necessidade de ver isso. Eu não sei se os irmãos não sentem paixão por ver isso, irmãos. Eu não sei se os irmãos estão acomodados e estão contentes com aquilo que a gente vê. E eu não falo aqui, eu falo do modo geral, aquilo que a gente vê não nos deve ficar contentes nem acomodados. Deus tem mais, nós cantamos que Deus tem mais e Deus tem mais. Mas nós temos que compreender em que contexto vivemos para vivermos, falarmos, agirmos, comportarmos de outra maneira, para que as pessoas possam ver que vale a pena ser crente, vale a pena ser um filho de Deus, amém? Vale a pena viver e servir o Senhor e amá-lo de todo o nosso coração. Vamos levantar nossas mãos e ter uma palavra de oração ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Te damos ações de graças pela tua misericórdia, pela tua graça para conosco. Porque um dia nós tivemos o privilégio de encontrar a verdade e a verdade nos libertou. Sermos libertos deste mundo, deste sistema horrível que está campeando, que está a tornar-se cada vez mais forte, mais terrível, mais implacável neste mundo atual em que estamos a viver. Mas nós acreditamos, Senhor, que Tu ainda continuas a amar o povo, a amar o mundo, aleluia. Não este sistema, mas a amar as pessoas, para salvar, para libertar, para que elas possam juntar-se a nós, aleluia, e um dia reinarem conosco para sempre lá na glória. Opera, Deus, opera, Senhor, ajuda-nos a não nos conformarmos, ajuda-nos a nos transformar, aleluia, pela renovação, dando-nos uma nova mentalidade, não a mentalidade deste mundo, mas uma nova mentalidade, Senhor, que confronta a mentalidade do mundo, que confronta o curso do mundo, para podermos fazer a Tua vontade, vivermos de acordo com ela, experimentá-la na nossa vida, proclamá-la, aleluia, e vermos a Tua glória, e vermos, Senhor, a Tua igreja avivada, renovada, aleluia, com almas salvas, amém, com vidas libertas e transformadas. Nós continuamos a acreditar que Tu podes fazer, que Tu és Deus poderoso para fazer, aleluia, que Tu tens ainda algo grande para fazer, e nós não nos conformamos, Senhor, não nos conformamos. Nós queremos dizer-te que nós cremos na Tua palavra, cremos que o Evangelho ainda é o poder de Deus, aleluia, e cremos que o Espírito Santo ainda convence do pecado, da justiça e do juízo. Opera isto para a Tua glória, Senhor, e dá-nos a vitória que nós precisamos para vivermos como astros neste mundo,
difundindo a tua luz, a luz da verdade, a luz da tua misericórdia, a luz da tua graça para com estas pessoas que vivem à nossa volta e que são filhos deste mundo. Opera, Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus e para a tua glória.